Graça e paz para vocês que estão aí nos assistindo no podcast Honradas, onde nós estaremos aqui trocando experiências, bate-papo mesmo entre mulheres cristãs, mulheres empoderadas no Senhor, mulheres resilientes, mulheres que estão aqui hoje justamente porque a alegria do Senhor é a nossa força e a alegria do Senhor é que nos tem sustentado. Eu tenho certeza que através de você aí nos assistindo do outro lado, já vai compartilhando para suas amigas, ou até mesmo para um amigo que esteja precisando. Eu tenho certeza que vai ser esclarecedor e vai ser um podcast totalmente abençoado para a sua vida. Já estamos aqui com a pastora Beatriz Duarte, que também é advogada, né, pastora? Seja bem-vinda nesse momento privilegiado, nesse nosso podcast. Amém, pastora. Quero dizer que eu me sinto muito honrada. Muito obrigada por esse momento. Agradeço a Deus e depois a senhora, o pastor Daniel, Amém. A Seva, né? Isso aí. Então, a todos os presentes, né? Uma boa noite. Boa noite. Estou Boa aqui noite. também para estar contribuindo, né? E com você também que estiver necessitado, você que estiver com alguma dúvida, ó, manda pra gente. Tá? Que a gente está aqui para ajudar. Amém, graça e paz. Viu só? Amém. Tá forte hoje. Estamos aqui também com a empresária Nanda Lomba, que está aqui conosco, aceitou esse convite. Quero te agradecer, Fernanda. É um prazer, é todo meu. Me sinto lisonjeada por ter esse convite. Fiquei muito feliz e poder compartilhar algumas coisas que eu já vivi. Amém. Estamos aqui também com a doutora, que também é gastro. Nossa, cheio de doutora aqui. Annelise, que está conosco aqui. E é uma honra também recebê-la. Obrigada por atender o nosso convite. E eu já estou sentindo Deus aqui no nosso meio, que vai ser forte, vai compartilhando para suas amigas, para os seus parentes, porque o Senhor já está presente aqui no nosso meio e eu tenho certeza que esse podcast será muito esclarecedor. Podcast entre mulheres cristãs, mulheres que enfrentaram processos, enfrentam processos, mas são resilientes porque não desistem. Elas continuam avançando, crendo que o Senhor está no controle e que se Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque o Deus que nós estamos falando aqui, e vamos contar um pouco aqui nesse bate-papo, nossas experiências, trocar nossas experiências, ok? Que Deus, Ele é conosco a cada minuto, a cada segundo, e que se Ele disse, se Ele prometeu, Ele não falha. O tempo é perfeito, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu creio que aqui nessa mesa aqui tem mulheres resilientes, fortalecidas no Senhor Jesus, curadas para curar. Amém. Curadas para curar. Como assim curadas para curar? Para você ser curada, não é verdade? Nós precisamos estar doentes, porque a cura vem para quem está doente. Jesus veio para aqueles que estão doentes, oprimidos, não é verdade? E nós aqui um dia já estivemos doentes, não é verdade? E às vezes a cura é na mente, é no corpo físico, espírito, alma e espírito. Mas quando nós temos e adoramos um Deus vivo, poderoso, que está no controle de nossas vidas, com certeza a cura ela é certa. E eu costumo dizer que o processo fere, mas o propósito cura. Gratidão. O propósito de Deus sempre vai nos curar. Então eu quero já perguntar para a pastora Beatriz contar a experiência que te trouxe até aqui com esse tema Curadas para Curar. A doutora Annelise, que eu estou apresentando aqui. A Annelise aqui, nossa amiga, a doutora Anne, que também é uma grande mulher de Deus, empoderada no Senhor. Amém. Quero te agradecer pelo convite de você estar aqui. Estou muito feliz. Deus, ele prepara tudo. E tudo que vai acontecer, já está acontecendo aqui, foi preparado por Deus, né, Anne? Bom, boa noite a todos. Boa noite ao nosso público, mulheres empoderadas. Meu nome é Annelise, eu sou médica, gastroenterologista, sou uma serva de Deus e estou muito, muito grata pelo meu pastor Daniel Martins, pela minha pastora maravilhosa Amém. Adriana Martins. Estamos aqui nesse propósito, né, de trazer novas experiências, novos momentos, informações. Somos mulheres de Deus, trazendo a palavra do Senhor, que para mim é maravilhoso falar. Amo a minha profissão como médica, mas eu amo falar do Senhor. E estamos aqui para isso, para ajudar as pessoas que precisam, necessitam de cura, né?
como nós já precisamos um dia, estamos aqui para ajudar o próximo, né? Para ajudar quem precisa. Boa noite a todas. E sempre vamos precisar, né, gente? E eu estava conversando aqui com a pastora Beatriz, só para abrir um parêntese aqui, que eu estava comentando que hoje em dia médicos falarem de Jesus, médicos crendo no Senhor Jesus, médicos que tiveram encontro com o Senhor Jesus, é uma coisa maravilhosa, especial, que quando eu vejo um médico hoje falando de Jesus, de um jeitinho ou de outro, porque são profissionais, né? E em certas circunstâncias, nós temos vários amigos que são doutores, a doutora Anne está aqui, é serva do Senhor, serve o mesmo Deus que nós servimos e adoramos. Verdade. É uma coisa linda, porque nós crescemos num tempo onde médico, a ciência não acreditava em Jesus. A medicina era a medicina, era a que falava mais alto. E em uma reportagem feita aí há um pouco tempo, eu acho que até a pastora Beatriz também acompanhou nisso, sim, pastora. Sim. Os cientistas descobriram que quando uma pessoa entra na máquina para fazer um exame, aquelas pessoas que entram orando acendiam umas luzezinhas no cérebro. Agora, eles fizeram também comparação com outros para fazer esse mesmo teste, esse exame, que não acendiam essas são áreas cerebrais. Áreas cerebrais. Então, a fé realmente, ela cura. Se você tem fé, com certeza, um dia você vai ser curada. Sim. Quem não sabe o tempo para você ser curado não vai ser hoje. Verdade. Quem tempo não é hoje, é agora, esse tempo que o Senhor escolheu para curar a sua vida. E vou retornando aqui para a pastora Beatriz. Pastora Beatriz, conta para nós aí uma experiência desse tema Curadas para Curar. Qual foi o momento que mais te impactou, te enfraqueceu e, ao mesmo tempo, o poder de Deus se aperfeiçoou na sua fraqueza? Então, conta pra gente. Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, o Senhor, Ele tem me usado muito, tem cuidado muito de mim. Eu digo assim, de vez em quando eu falo assim, Senhor, me abraça, né? Porque tem dias, né? Não sei se vocês, né? Tem dias que você tá lá em cima e tem dias que você tá lá embaixo, né? E nesse dia que a gente tá lá embaixo, a gente faz assim, Senhor, me abraça, eu estou aqui, eu sou sua filha. Eu sempre me faço lembrar, né? Não é lembrar ele não, porque ele é fiel. Eu me faço lembrar que eu tenho um pai. Então, o que aconteceu comigo? Eu fui casada durante 20 anos da minha vida, né? Eu sou viúva, né? Que me casei novamente. No segundo casamento, né? Eu tive um marido que, por volta do ano de 2023, eu descobri que eu estava sendo traída. Estava sendo traída pelo meu marido, fui traída também pela minha cunhada, né, esposa do meu irmão, falecido em 2021, e traída também pela minha sobrinha, que eu estava cuidando dela dentro da minha casa. Nossa. Então era assim, todo mundo, né? Todo mundo ali no meio, todo mundo sabendo de tudo. Foi uma avalanche, foi algo assim tremendo na minha vida. E quando eu descobri, foi um baque muito grande. E ali eu sabia que se eu não me ligasse com Deus, eu iria desmoronar. E foi nesse momento que eu conheci a igreja. Amém. Né? Amém. Foi nesse momento em que, através da irmã Regina, né, a pastora Regina, que me levou lá para a igreja, e ali eu fui cuidada. Então é recente? Sabe? É recente. E ali eu fui cuidada, oraram por mim, sabe? E ali eu fui me curando, né? Eu fui me entregando, porque o segredo é esse. Olha, 2 segredos, guardem. Um é você perdoar, é o perdão que é difícil, né? Gente, eu acho que uma das coisas mais difíceis é o perdão, né? Ainda mais com pessoas tão próximas, né, pastora? É verdade. Com pessoas tão ligadas assim que você jamais espera que fosse fazer algo assim tão impactante assim, né? Cruel, que você fosse passar tão cruel, vamos dizer assim. Mas Doeu. o Senhor muito. Né? O processo Porque quando você é traída por um estranho, uma pessoa, né, que não tem nada a ver com você, agora você ser traído por alguém que come, bebe, dorme com você ser traído por alguém que você está ali ajudando, cuidando, né, é complicado. Bem, enfim,
O que importa é o hoje. Hoje, Beatriz, quem é Beatriz? Eu sou essa mulher que você está vendo, sou essa mulher, ó, Empoderada. sabe, empoderada, sabe? Amém. Eu sou essa mulher, sabe, que fala assim, olha só, gente, não desista, vá em frente, É continue, isso aí. sabe? Vibre, 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 porque a vida, ela está aí. É verdade. Você não pode desistir. Você tem que entender que existe um Deus com você. Amém. Um Deus que cuida de você, né, Amém. pastora? O Muito. Deus aqui coloca pessoas, coloca anjos, gente. É. Deus coloca anjos para cuidar de você. Coloca. Sabe? Então, o que você tem que fazer? Perdão, tá? Beleza? Perdoou. Agora, o que é que você vai fazer? Ó, entrega a tua vida ao Senhor. Amém. Confia nele e tudo fará. Porque aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir na sua vida. Amém? Amém. Coisa linda, né? O interessante é que para sermos curadas não tem jeito. O processo faz parte da vida dos servos de Deus, das servas de Deus. Até para quem realmente ainda não conhece o Senhor Jesus, passam pelas lutas. Quem hoje não tem problema, todo mundo tem problema. Adorar ao Senhor não nos isenta de não sofrer batalhas, não enfrentar guerras. Verdade. Mas o Senhor garante a nossa vitória. Tem vitória na guerra. Curadas para curar. Nós estamos aqui hoje compartilhando momentos através, na visão biblicamente falando para quem está nos assistindo aqui, porque a palavra do Senhor é que nos fortalece e nos alimenta, e o Senhor, tudo passa, mas a palavra de Deus, ela sempre vai permanecer, não é verdade? Verdade. E por falar em medicina, né, pastora, que nós estamos aqui com a doutora aqui do lado, Sim. esse seu momento aí, com certeza, doeu muito. Sim. E como a senhora disse, foi um conjunto, foram conjunto de várias traições de vários lugares, várias partes. Foi verdadeiramente uma avalanche. Foi uma avalanche, verdade, a palavra certa. Mas a Bíblia fala que de onde me virá o socorro? Salmo 121. Né? Exatamente. Salmo 121. E existem pessoas que não suportam e até se matam, Até né? se suicidam. E não vale a pena, porque a tua vida tem valor. Deus tem plano para você que está nos assistindo nesse momento. E voltando à ciência aqui, doutora Anne aqui, fala para a gente, conta um pouquinho de alguma experiência da sua vida que te fez conhecer verdadeiramente o Senhor Jesus, médica. Explica para a gente isso, médica, doutora, porque hoje os médicos, como nós estávamos aqui conversando, 60% hoje em dia, médicos servem ao Senhor Jesus. E o Senhor veio para confundir a medicina. Foi. Embora existam médicos que falam, não, é isso e isso, mas quem dá a última palavra sempre vai ser o nosso Deus. Diz pra gente como é que foi esse seu encontro com o Senhor, sendo médica, sendo doutora e adorando ao Senhor, estar no reino para servir, sendo essa grande mulher de Deus que você é. Bom, gente, mais uma vez boa noite, né? Graça e paz. Então, essa questão da medicina, né, com a crença, com a fé, né? Isso de alguns anos para cá, a gente percebe que isso vem mudando de um tempo. Quando eu era pequena, meus pais também eram médicos, né? E o meu pai tinha uma outra religião que não era evangélica, né? Porém, o meu pai sempre acreditou em Deus, ok? Ele não era praticante, né? Ele não era cristão, ele tinha uma outra religião. Mas eu, Annelise, né? Mesmo antes de ser médica, desde pequena, eu sempre acreditei em Deus. Eu não entendia Deus como eu entendo hoje, obviamente. Eu era uma criança pequena, né? A minha mãe, ela também acreditava, mas ela não praticava nenhuma religião. Ela não tinha religião. Dizia apenas que acreditava em Deus. Mas a minha casa não era uma casa onde se praticava, né, muita religião. Meu pai tinha uma religião que era de matriz africana. Sim. Ele, quando eu era pequena, ele ainda era um pouco mais praticante. Depois ele parou praticamente parou de praticar, tinha, né, os seus rituais. E ok. E durante muitos anos eu fui de uma religião de matriz africana. Respeito todas, né? Jamais falaria contra nem nada e nem ninguém,
né? Porque não estou aqui para isso, Deus também, nem Cristo veio aqui para isso. Com certeza. Né? Quem tem essa ação somente é o Espírito Santo de Deus, não sou eu, Annelise, Verdade, pra julgar ser ninguém, humano, é né, verdade. Annelise. Então, Até porque Deus amou todos, por né? tudo, É, exato, é. né? Venha como tu és, É. eu farei a tua transformação. Ele não faz Né? acepção de pessoas. Ele É. não faz acepção de pessoas. Então, quem sou eu, Annelise, para fazer? Jamais, nunca. E aí, e isso assim, e quando nós éramos pequenas, nós mesmo os médicos que a gente sabia que acreditavam em Deus, pouco falavam de Deus no ambiente hospitalar, né? Eu sempre frequentei o hospital desde pequeno, porque eu sempre gostei de seguir o meu pai e a minha mãe, os dois médicos. Meu pai era neurocirurgião, minha mãe era oncologista, né? E o meu Caramba. pai, além de tudo, ele era uma pessoa muito curiosa. Então, ele tinha um hábito de leitura muito grande e ele lia sobre todos os assuntos, desde de livros religiosos até livros de ciências ocultas, ocultismo, sabe? Ele Gostava muito de ler. sabe conhecer. ele sabia um pouquinho de cada coisa, ele não tinha um ponto fixado, eu sou isso, eu sou aquilo. Queria Ele ter era as um monte de- informações. ele né, era um de monte de cada- coisa ao mesmo tempo. A minha mãe já não gostava muito dessas coisas e o meu pai já gostava de tudo ao mesmo tempo. E tu poderia dizer que sua família era todo mundo era médico? Nós somos todos médicos. Que lindo, Ai, né? olha só. Caramba! Legal. Minha mãe era médica, infelizmente partiu. Não e passava eu... receita pro outro, não precisava, exame? Não, então, pois é. Infelizmente, os meus pais faleceram, nós éramos ainda muito jovens, né? Sim. Quer dizer, a minha mãe faleceu tem 8 anos, foi em 2016. Infelizmente, ela teve um câncer de pulmão e veio a óbito. E sendo oncologista. Sendo oncologista, mas era tabagista, né, pastora? Sim. Então, assim, infelizmente, a conta chega, né? É. Não vem escrito na testa quem é que vai ter e quem é que não vai É ter verdade. câncer de pulmão. Tem gente que fuma a vida inteira e não tem câncer de pulmão. É verdade, Tem gente que fuma né? pouco e tem câncer de pulmão. É verdade. Até porque a gente tem cânceres de pulmão que são relacionados ao tabaco e outros que não têm nada a ver com o tabaco. Tem gente que nunca fumou É, a e vai minha ter irmã câncer não Eu de já não pulmão. tinha ouvido fumava, falar nisso, eu tinha né? até curiosidade sobre isso. Exato, existe sim. Eu não sabia. E aí, e o meu pai faleceu, meu pai era um workaholic, né? Ele faleceu aos 52 anos, 51 para Novo, né? 52, faleceu dormindo, né? A gente provavelmente, na época não fez autópsia, mas muito provavelmente morte súbita. Não tinha nenhuma doença clínica significativa. E a minha mãe ficou viúva aos 45 anos, mais ou menos, e criou Meu nós Deus. três. E depois nós três fizemos medicina. Muito nova, né? Muito moça. E aí, nós somos de Teresópolis, depois nós viemos para o Rio de Janeiro. Minha mãe nem era daqui, minha mãe era de São Paulo, meu pai de Niterói. Mas, enfim, o que eu queria pontuar aqui é que eu também precisei passar por um processo, também já estive no outro lado, já estive doente, já precisei ser curada para ajudar outras pessoas. Independente da medicina propriamente dita, né? Sim. Qual foi o processo que mais doeu? Que mais doeu? Porque são muitos processos. Não, são Porque cada muitos. uma de nós aqui temos uma lista imensurável. Com certeza. Mas qual foi o ponto mais Isso assim, que mais né, eu ia doeu? falar isso agora, assim, exatamente. Quando meu pai faleceu, eu tinha 18 anos. Quando a minha mãe faleceu, e minha mãe foi uma grande mulher, uma grande rima de família e tudo mais, foi um choque pra gente, até porque ninguém esperava, né? Porque quando a gente descobriu o câncer dela, infelizmente ela já tinha algumas metástases, e acabou em 1 ano e 4 meses, mais ou menos, ela fez uma intercorrência num procedimento cirúrgico chamado pleurodese, e acabou fazendo uma insuficiência respiratória e veio a óbito. Isso pra gente foi, assim, um baque. Foi de repente? Foi de repente. E, quer dizer, a gente já sabia, infelizmente, a gente já sabia que ela vinha a óbito, porque o meu Sim. irmão é oncologista, né? Nós todos trabalhamos com pacientes oncológicos, apesar de eu ser gastroenterologista. E 30 dias após o falecimento da minha mãe, a gente faz um diagnóstico de leucemia da minha irmã. Nossa. Ai. E aí, Que isso luta, hein? tudo, assim, foi Nesse período uma você já catacombe. conhecia Jesus? Então, eu tinha acabado de escutar a voz de Jesus. Eu estava Como é que deitada você na minha sabia cama. que era a voz de Jesus? Conta pra gente essa sua experiência. Porque ela é totalmente... tem uma... Inexplicável, né? Imperceptível. Ela é totalmente... ela Diferente. é diferente. Diferente. Não existe nada parecido, né? Ela é totalmente reconhecível,
Na hora que você escuta, porque eu escutei sonoricamente, mas eu escutei Com dentro coração. do coração. Ai, É gente, isso que mesmo. lindo, é muito Nós lindo. escutamos com o coração a voz do Senhor. A minha mãe a gente tinha feito o diagnóstico da minha mãe há pouco tempo, e eu estava deitada na cama num sábado. Eu vou depois falar até para o meu tio assistir esse podcast, Paulo, ele é pastor também, e ele também já serviu o outro lado. E aí eu estava deitada num sábado de manhã, às 8h20 da manhã, eu fui acordada na cama. Eu tinha acabado de chegar de Salvador, né, da minha outra religião, minha mãe já doente, e eu escutei uma voz assim, sai daí, você não está no lugar certo. Você obedeceu na hora? Muito Na forte. hora. Eu levantei da cama, peguei Como meu foi telefone. quando você sai daí? Dessa maneira, sai daí, levanta daí, você está no lugar errado, está tudo errado. Foi só isso que eu escutei. Mas eu entendi na mesma hora. Na mesma hora. É um poder. O que você lindo, né? entendeu? Que atração, entendi né? Que era Deus falando Que era com Deus você. falando comigo que eu precisava levantar. Eu Que peguei atração. o O Deus de telefone. Israel? O Deus de Israel. O meu Deus. Que lindo, né? Jesus, Que experiência a nossa maravilhosa, Trindade. né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Sentiu Santo. amada, né? Na hora que eu escutei isso, aquilo, eu dei um pulo da cama. Eu peguei o telefone, eu liguei para o meu tio na mesma hora, porque ele é pastor. Ele já foi de outra religião. Eu falei, tio, eu sabia o que era, mas eu precisava entender. Aham. Eu falei, tio, aconteceu isso. Ele Experiência forte, diferente. Ele virou e falou assim, você não sabe há quantos anos eu oro por você. O Tinha poder da que oração. ter alguém orando, Tinha né? que ter alguém Sempre orando. Tem alguém. Não E tem como. eu lembro, Meu cara, Deus. como Muito se fosse forte, né? hoje. Gente, eu lembro como se fosse hoje. Eu falei, tio, eu preciso aprender a ler a Bíblia. Que lindo. Porque eu sempre tive vontade, mas eu nunca consegui. Aí deu aquela sede de querer. Um negócio que vem assim por Que dentro, parece que você vai linda, explodir. Annelise. Que lindo. No dia seguinte, tomei banho na mesma hora, levantei, tomei banho e fui para casa dele. Em Teresópolis, pertinho, cheguei lá, ele me deu uma Bíblia. Que Coisa lindo, linda, hein? que bonitinho. No dia seguinte, era domingo, eu estava na escola dominical da Igreja Ai, Batista que de lindo, Teresópolis. gente. Que encontro maravilhoso, Obedeceu, né? né? Eu simplesmente obedeci. E nesse tema. Mas eu passei um processo depois. Então, nesse nosso tema que nós estamos aqui, Curadas para Curar, estamos aqui compartilhando com vocês, umas com as outras, experiências do dia a dia, tempestades, adversidades em várias áreas. E todas nós aqui já passamos por alguma adversidade em alguma área, sentimental, financeira, conjugal, familiar, mas você como doutora hoje, você teve essa primeira experiência de ouvir a voz, né, de Eu escutei Deus, a voz do Senhor e você falando sabia, você comigo. já conhecia, sabia que era o Deus de Israel falando com você, mas como esse foi praticamente, bem dizer, o seu primeiro encontro Meu primeiro encontro, foi com meu primeiro Deus. chamado. E foi. como é que você se converteu? Como é que você viu se converter? Aceitar realmente assim, Senhor, eu te aceito, eu entrego a minha vida para ti, muda a minha vida, eu quero o que tu tens para mim. Conta pra gente um pouquinho como é que foi isso. Olha, Aproveitando esse tema, foi- Curadas para Curar, porque você estava precisando de cura. Sim. Você, de ainda- tanta coisa acontecendo. Sim, eu ainda, na Né? verdade, Uhum. esse processo começou, eu escutei a voz de Deus, comecei a frequentar, a tentar entender um pouquinho a palavra, né? Mas, infelizmente, depois eu ainda passei por uma prova com o falecimento da minha mãe, né? Isso, eu fui tentando entender o que estava acontecendo, é lógico, porque isso é um processo, né? Sim. Até você entender onde você está, onde Deus está te chamando, aonde Ele quer te colocar, né? Isso não é de hoje para amanhã, É de não um é um dia pro estalo outro, de né? dedo, não é, né? Isso, desde que eu aceitei Jesus, isso tem há mais ou menos 8 anos, tem 8 para 9 anos, Glória mas a Deus. depois disso, né, com o falecimento da minha mãe, com a doença da minha irmã, tudo junto ao mesmo tempo. Nós A tínhamos tempestade, nós né? temos uma clínica, né? Uma clínica em Teresópolis, que a gente teve um problema com um sócio da minha mãe, que foi sócio da minha mãe 35 anos. Com o falecimento da minha mãe, nós Veio tivemos tudo à um tona. problema. Veio tudo à tona. Veio tudo, assim, um turbilhão. A Eu tava- avalanche, a tal avalanche. Avalanche. Eu estava sepultando a minha mãe, ele estava pedindo a dissolução da sociedade, sendo que a minha Nossa. mãe deu metade da clínica para ele, deu da Meu alta. Deus. Isso aqui não é mentira, está nos autos do processo, todo Senhor. mundo sabe, a cidade Que inteira maldade, sabe. meu Deus. Enfim, mas também não estou aqui para julgá-lo e nem para Sim, falar dele, sim. mas sim E aí eu passei por um processo depressivo severo e muito grave. Sim. Muito grave. É uma perda é uma com uma perda que eu, assim, decepção era muito grande na hora, né? Sabe, na hora até, olha,
Meu Deus. Enfim, e eu fiquei muito doente, muito doente. Fiquei 2 anos afastada da medicina, em tratamento. Meu Lógico que eu não Deus. fiquei 2 anos doente, né? Eu fiquei alguns meses muito mal. É um processo. Quando eu consegui voltar, eu já voltei para a igreja, aquela coisa Você já estava no toda. processo Eu que já Deus estava permitiu. no processo. Deus permitiu, e eu tenho certeza que Deus permitiu. Ele deixou chacoalhar bem para ele Sim. falar assim, você aqui, ó, tô te chamando, vem cá. E aí foi quando eu comecei realmente, né? É, E Ele não isso- perde para ninguém. E é ó. melhor obedecer, né? E é melhor Annelise? obedecer. Porque minha mãe estava viva ainda quando eu aceitei Jesus. Nós estávamos... Olha como Deus faz Meu as Deus, coisas. olha. A minha mãe aceitou Jesus junto comigo. Senhor, coisa Graças linda. a Deus. Eu sei que hoje ela Foi está sentada salva. Foi salva. Foi salva. Ela foi salva porque a gente foi para casa de uma tia nossa que era recém-convertida. Minha mãe foi fazer radioterapia. Nós morávamos em Teresópolis e a gente precisava ir todos os dias ao serviço de oncologia fazer radioterapia. Então, você vir de Teresópolis ao Rio e voltar para Teresópolis é muito difícil. Uma pessoa com uma doença Ah, Nossa, oncológica. e ali a estrada. Né? tudo. Estrada Cansativo sobe e demais. desce, sobe e desce. E aí, nisso, nós ficamos... Deus plantou a gente na casa de uma tia que era colega de turma da minha mãe, que é a melhor amiga da minha mãe durante 40 anos, né? 50 anos, 60 anos, na verdade, quase. Ela faleceu em 63, quer dizer, conheceu a minha tia aos 18. Então, foram colegas de turma na faculdade. E a minha tia também já tinha servido o outro lado, era recém-convertida e a célula era na casa dela. Caramba, Nossa. muito forte. Quando Deus quer, ninguém pede, né? É. Aonde que eu fui parar? Na casa da minha tia. Que lindo. Senhor, que coisa E assim, linda. foi numa quinta-feira, nós fazíamos Só célula pra- toda quinta-feira. E ali comecei a ouvir mais a palavra do Senhor. Que e a lindo. palavra do Mais e Senhor, mais. e mais, e mais, até o dia que eu aceitei Jesus. Amém. Amém. Que Né? lindo. E a minha mãe aceitou Jesus junto comigo, então eu tenho certeza que Que vai agora alegria, Sim, hein? entrar com muito ela. legal, Gente, gente. Deus faz assim conosco, né? É. Tem pessoas que falam, é o diabo, é o diabo. O diabo, ele não manda em nada. Não? Deus é É maior, Deus, né? ele, Deus é muito maior. ele que, tipo, dá permissão ou não. Verdade. E o Senhor permite certas situações em nossas vidas para que a gente venha a entender e conhecer ainda mais o poder que ele tem em nossas vidas e para o nome dele ser realmente glorificado na vida dele. E eu não É tenho verdade? dúvida. Não é? O que aconteceu comigo, eu acredito que cada um aqui tem uma história, Sim. que esse foi o propósito de Deus, né? Com certeza. sem É um dúvida. chamado, Planos, né? É um é. chamado. É um chamado. Mas eu tenho certeza que eu fui escolhida no ventre da minha mãe. Sim, Como mas diz isso a é palavra do bíblico. Senhor. Nós todas. Aham. Todas escolhidas no ventre do Senhor, porque é Ele que nos escolhe. É verdade. Né? Porque se fosse por mim, Annelise Carnal, eu não jamais... Não sabia, eu não e tinha pena contato, que a gente eu não não tinha es- contato com pessoas evangélicas, com pessoas cristãs, eu não tinha esse Então, contato, eu não quando tinha Deus essa tem um plano numa realidade. pessoa, ele Entende? move situações. É não verdade. Nanda, e você? Você hoje, Nanda Lomba, Olha, o que eu você sou- tem para trocar de experiência assim, conosco? Porque nós aprendemos umas com as outras, vamos crescendo juntas, ouvindo a experiência das outras, uma das outras. O que você tem para falar para a gente? Qual foi o ponto que verdadeiramente assim foi um ponto crucial para você conhecer Pastora, o Senhor? eu te digo, eu sou um milagre. Eu nasci no Qual já foi um a milagre. doença? Qual foi Vou lá, o eu ponto vou lá. doença curadas para curar que você precisou da cura e precisou verdadeiramente Vamos lá. da presença do Senhor na sua vida? Eu vou ser bem rápida, mas vou colocar uns Pode tópicos falar com que... tranquilidade. Não, eu digo assim, porque são vários, e aí eu quero colocar uns tópicos que foi o Senhor. Então, eu nasci de 7 meses, então já foi um milagre muito Nossa, grande. minha filha também. nasceu Principalmente em na 7 época, meses. né? Na época, Sim. eu vou fazer 60 anos, você bota 60, quase 60 anos atrás, e tive um problema seríssimo de coração, eu ficava roxa até 3 anos de idade. Minha mãe não conseguia, eu não tinha 10 quilos Eu para passei operar. por isso, tá? Ah, é? A minha filha é uma velha de 7 meses, ué. Nasceu de 7 meses, a Manu. Mas você devia ter uma doença coronariana aí, Muito séria, muito séria. Aí eu fui operada em São Paulo pelo Dr. Zerbini, Anatomicamente. foi maravilhoso, você deve saber quem é. Operou meu avô. Dr. Zerbini Olha, era um Dr. bambambam Zerbini. da época e aí me salvou naquela época. Então já ali eu já vi que eu era, quer dizer, depois com o tempo a gente vai vendo que eu era escolhida já, porque foi o primeiro toque, né? Sim. Depois a vida foi, eu tive
me converti muito cedo, com 18 anos de idade, só que infelizmente a gente, igual você falou, é um processo, né? A gente não tem a consciência do que é viver como cristã, né? A gente vai aprendendo tudo no tempo. Pena. Queria eu, com 18 anos, ter a cabeça que eu tenho hoje. A gente não passaria por um monte de coisa. Mas né? a maturidade realmente só tem um tempo, não tem jeito. E o que aconteceu? Eu tive a primeira cura dentro de um culto, que foi a miopia. Eu tinha miopia e astigmatismo. A miopia, eu segurei essa cura em um momento e existe. É impressionante. A gente tem que ter fé, porque é incrível. E eu saí dali, fui ao oftalmologista e já não tinha mais. Nunca mais tive. Miopia acabou na minha vida. Outra situação. Pela fé. Pela fé. Gente, eu tenho dificuldade de enxergar, enrolo para fazer até o exame de vista. Mas como é ruim você não enxergar, horrível. Você querer ler. Agora imagine aqueles cegos de Jericó. Sim. Gente, mas ele ouvia. Ele ouvia, ele sentia o cheiro. E ele queria, né? Ele queria. Isso é mais importante. Quem quer ser curado, quem precisa de cura, precisa querer ser curado. Verdade. E aonde? Aí tem que ter atenção de onde nós estamos procurando a cura. Isso. A quem nós estamos recorrendo. Isso é muito importante, porque aí vai ter a cura certa, eterna, né? Sim. E a outra situação minha foram quando eu descobri vários nódulos no seio. Eram vários. Nossa. E eu sempre tive muita fé. Eu mergulhava na fé, eu digo, não, vou. E foi na fé também, dentro de culto, que sumiu. Eu nunca mais fiz mais Desapareceu. nada. Desapareceu. Foi curada. Curada. Jesus te curou. É a certeza. Tremendo. Quem te curou? O Senhor Jesus, Aleluia. eu não tenho dúvida disso. É maravilhoso confiar no Senhor. Aí, uma outra coisa que eu quero colocar, eu com 31 anos, eu descobri, eu tinha acabado de ter meu filho, acho que foi uns 33, 34 anos. Eu descobri um câncer seríssimo no útero, em alto grau, assim, eu relaxei, né? 5. Nível 5. Olha só, hein? Nível 5. Eu fiquei assim, e gente... Isso é um ponto para ficar vocês em alerta. A mulher precisa se cuidar, tanto homem quanto a mulher. Com certeza. Mas a mulher, ela quer cuidar de todo mundo, e às vezes esquece de si. Exatamente, pastora. E o que aconteceu? Quando eu descobri, Nelise, era dias que você tinha fé, como você falou, e às vezes você via caveira na sua frente. Sim. Você não sabia direito como ia lidar com essa situação. Até porque é uma situação muito delicada. Foi horrível. Tem uma guilhotina na cabeça. Assustador. Mas só para finalizar... Assustador também. Um diagnóstico de E um filho pequeno, eu não queria perder, não queria morrer, não era meu momento. Eu dizia assim, Senhor, me dê vida, me dê vida, me dê vida. Só para finalizar, eu acabei sendo operada, tiraram o útero, ele quis tirar um ovário, que se tivesse tirado 2 eu estaria imensa. Meu e Deus. aí ela disse que não ia tirar os 2 ovários, tirou só um, né? E o mais lindo disso tudo é que eu não fiz nenhuma químio. Meu Eu Deus. pedi tanto a Deus isso. É só o Senhor. Então, assim, só eu ele. acho que a minha vida realmente um milagre. Teve coisas incríveis. Milagres. E numa outra possibilidade, eu queria falar sobre o que é a fé de uma mãe. Porque eu tenho essa história, entendeu? E eu gostaria... Mãe de joelhos. Isso. Filhos de fé. É. E aí eu quero colocar isso de uma próxima outra oportunidade. Mas eu coloquei para tudo o que eu tinha que falar sobre a minha vida, realmente foi um milagre. Gente, é maravilhoso quando dói. Cada processo que Deus permite dói. Mas não adianta. Tanto para quem serve a Deus e quem não serve, existem os processos. Mas com Jesus é bem mais fácil. Sim. Pois com o Espírito Santo é bem mais fácil. Porque o Espírito Santo nos fortalece. E a própria palavra do Senhor nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então eu quero perguntar para cada um de vocês aqui. Eu também passei uma experiência, vários processos. Se a gente for resumir os processos da nossa vida,
nesse podcast não dá. Mas estaremos aqui, ó, em vários, e vamos discutir bastante, que você possa compartilhar para suas amigas no podcast Honradas, que eu creio que Deus vai trabalhar poderosamente, já tem trabalhado poderosamente aí na sua vida, onde você está nos assistindo. Continue aí, estamos já no finalzinho do nosso podcast Honradas, mas eu queria falar uma coisa aqui para vocês. Eu sou pastora, dona de casa, mãe, filha, esposa, amiga, irmã, que eu tenho várias irmãs, eu sou tia, filhas, daqui a pouco eu estou sendo vó. Então, assim, a mulher ocupa vários papéis. Então, esse Curadas para Curar não serve só para mulheres, ok? Para homens também que precisam de cura. Mas só que o homem ele já tem mais um pouco de mais medo de hospital do que a gente. O homem, quando está com resfriado, fica uma semana deitado. A mulher pode estar com um resfriado, mas ela está trabalhando, está dirigindo, está cuidando das suas coisas. Porque a mulher... Ela antigamente tinha aqueles símbolos do sexo frágil. Não tem nada de frágil. Mas essa live, esse podcast aqui, são de mulheres empoderadas em Cristo. Mulheres empoderadas em Cristo é saber que serve e que adora um Deus que está no controle de todas as coisas e que no momento certo ele dá a vitória, o livramento, está no controle, pode ser síndrome do pânico. Olha, e uma coisa que eu observei aqui em comum na nossa conversa aqui, sobre perdão. Precisou liberar perdão. Sim. Você precisou liberar perdão. Eu tenho uma facilidade muito grande para começa e liberar perdão. Liberar perdão é libertador. Faz parte da cura. Libertador. Não é terapêutico assim. Eu não sou profissional da área, mas é cura, é libertador. Quando você libera um perdão, sai um peso de dentro de você. Sim. Você liberou perdão. Você liberou perdão. Verdade. É por isso que vocês estão aqui. Eu também já liberei, tive que liberar perdão. Sim. Senhor, que o Espírito Santo me ajuda, porque sozinho eu não consigo. E eu sei que tem pessoas que estão aí do outro lado, eu preciso perdoar, mas eu não consigo perdoar. O Senhor, nesse momento, manda dizer para você, libera perdão. Você vai se sentir mais leve. E cientificamente, a doutora Anne pode confirmar aqui que o perdão traz mágoa, e mágoa traz o quê, doutora? Gente, desenvolve tantas doenças, olha tantas doenças, atenção. né? Certeza Doenças disso. psiquiátricas e não psiquiátricas. Câncer? Né? Câncer. Olha só, pode Doenças perdão, de uma uma forma mágoa. geral, porque, cara, a gente libera substâncias onde diminui nosso sistema imune, a gente fica mais frágil, nosso sistema imunológico, né, ele entra em débito, Afeta vai tudo. embaixo. Afeta Então, tudo. assim, perdoe, sabe? Perdoar faz um bem. Quando perdoa é uma resposta tão grande, né? É uma resposta do céu. O Foi céu que a se pastora falou, abre. é libertador. É libertador. O céu verdade. se abre para você de uma forma tão tremenda. É maravilhoso. Né? Ele te traz um espírito de renovo, de transformação. Nos alegra, você se Muito transforma. bom, Cara, muito é tão bom. bom você olhar para você, cara, aquela pessoa fez isso, pô, tá bom. Não, e outra tudo coisa bem, também tá que eu acho perdoada. que acontece, Perdoada. que você sente um acesso direto com Deus. Com Deus. Exatamente. Porque quando Exato. você está com o coração pesado, Pesado, né, que você não duro. perdoa, Você fica contra gente, você não consegue fica nem bem, orar. Não fica bem. Não. Eu vou falar, gente, eu não consigo guardar mágoa de ninguém. Nem eu, Eu graças agradeço a assim, Deus. mas eu acredito, assim, quando todos os dias eu acordo, já estamos já no finalzinho, eu acordo, que em outro momento eu vou contar aqui uma experiência que eu tive também, que eu já tive depressão, síndrome do pânico, ansiedade, um momento difícil da minha vida, vários momentos difíceis, perda do meu pai, perda da minha sogra, sobre perdas, mas eu vou contar em outro podcast nosso, do podcast Honradas, que eu também já tive um processo muito difícil, tá? De síndrome do pânico, são detalhes que só com muita calma para contar para você. Estamos no finalzinho, mas eu quero perguntar para cada uma de vocês, bem rápido, assim, qual o conselho que você tem aí para nos dar e para passar para quem está nos assistindo nesse podcast sobre o Curadas para Curar. O que é necessário ser curada para curar? Ou seja, curada para curar outras. Por exemplo, nós estamos aqui hoje, mas nós, pelos bastidores, ajudamos outras mulheres. Sim, com certeza. Aconselhamos outras mulheres.
oramos por outras mulheres, acompanhamos outras mulheres. Isso em todos os sentidos. Faltou ligar, é um acolhimento, é abraçar, é se preocupar. Então, bem rápido, em 2 minutinhos, qual é a palavra ou frase ou uma definição, pastora Beatriz, que se ela tem para as nossas vidas? Você se doar. Amém. Em primeiro lugar, quando você se doa a Deus, né? Porque a palavra de Deus fala, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, é só você seguir os mandamentos, né? O mandamento de Deus. Se doe a Ele e se doe para os seus irmãos. Amém. Amém. Fernanda Lomba. Ter fé e acreditar mesmo que a gente tem um Pai que salva, que cura e que Ele existe. É o que eu me apego e tenho certeza disso. Amém. Doutora Anne. Bom, a fé é inquestionável, né? Ela está em primeiro lugar sempre. E uma palavra que eu falo muito é permissão. Se permitir. Querer ser curada, em primeiro lugar, por Deus, É verdade. nosso Senhor Jesus Cristo, porque Falou Ele veio um para ponto nos muito curar. importante. É verdade. Para que nós possamos ajudar outras mulheres, não só mulheres, outros homens, crianças, seja Tem que ter quem for, consciência de querer mesmo. né? Para a gente poder ajudar a pessoa a se curar. Então, quando a gente é um exemplo, Sim. né? Um exemplo na nossa sociedade, né? De persistência, de resiliência, dizer, cara, eu quis ser curada, eu passei pelo processo, doeu, mas eu permiti que Deus alcançasse o Você meu tem coração. o que acrescentar na vida de Eu tenho que alguém, acrescentar, né? eu tenho que mostrar. Então Amém, é isso, permitir. Muito Amém. bacana, gente. Eu quero deixar aqui, 2 palavrinhas, tá? Esforça-te e gratidão. Tem bom ânimo. Tem que se esforçar. Para acontecer, para você viver novidades de vida, você tem que se esforçar. Se esforça. Abra o seu coração. E seja grata, seja grato sempre a Deus por Sempre. tudo. E buscar em todo o ajuda, tempo. né? Buscar Também. ajuda. Buscar Buscar Sempre, ajuda. gente. Agradecer o Senhor. É. E se esforçar é se permitir, como a pastora falou aqui, a doutora Anne, se permitir ser curada. Como? Acompanhada, aconselhada, acolhida. E existem lugares ainda que acolhem, que abraçam, que cuidam. Sim. Igrejas que apacentam. Serva Church Serva Recreio. Church Recreio. Recreio. Você pode nos visitar, É verdade. mas que você tenha certeza, através desse finalzinho agora de podcast, que Deus tem planos para a sua vida. Se você acordou hoje é porque deixei um plano para você. A alegria do Senhor é a sua força. Você é uma mulher escolhida e com certeza será honrada por Deus. Amém. Um beijo para todos Amém. vocês e até o nosso Não próximo deixe- podcast. não deixe de falta. fazer os seus Compartilhe exames. para as amigas. Tá? Amém. Se cuidem, façam Se cuidem, exames. façam exames, procurem um médico. Se cuidem na área espiritual, física e emocional. Se você sentir Sempre. que você não está conseguindo, não fique sozinho. Amém? Não fique com vergonha, Não procure fique. ajuda. Verdade. Tchau. Tchau.